E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. E o que teremos hoje de história? Antes de eu falar sobre a história, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário, tá? Por quê? Porque senão depois você vai acabar entrando na história, viajando no mundo dos personagens e vai se esquecer de me dar esse biscoitinho. Então, e que teremos de história hoje? Hoje teremos o quê? Casos de família, gente. Sim, casos de família. Essa história é bem bacana, ela foi muito bem escrita. Eu fiquei, assim, meio triste pela Op um pouquinho, mas depois ela tem o seu finalmente feliz. Nessa história podemos ver pais narcisistas e uma irmã gêmea fela da gaita. Vocês vão entender quando vocês começarem a assistir. Então, não deixem de curtir, de comentar a história, tá bom? Porque isso é muito importante pra mim, gente. Pro nosso amigo que vê que meu conteúdo pra você agrega valor. E se você quiser assistir histórias da playlist Mamão com Açúcar, histórias bonitinhas, fofinhas, que o marido é devoto, temos aí a playlist Mamão com Açúcar, tá bom? Eu postei histórias da playlist Mamão com Açúcar sábado, domingo e segunda-feira. Então tem bastante histórias atualizadas da playlist Mamão com Açúcar. Então é isso, eu espero que vocês gostem da história, que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Um beijo, tchau, dá tchau, neném. Minha irmã gêmea, Blake Lawson, foi diagnosticada com algo chamado transtorno da rivalidade entre irmãos. Toda vez que eu tirava uma nota mais alta do que a dela, ela passava a noite inteira acordada, cortando os próprios braços com uma lâmina de barbear. O plano de tratamento do médico era insano. Eu precisava piorar para que ela melhorasse. E minha família? Eles não conseguiam agir rápido o suficiente. Mamãe atrasava meu despertador de propósito. Ela me via sair correndo pela porta e se virava para Blake como se tivesse acabado de realizar um truque de mágica. Pronto, sua irmã já está atrasada. Meu irmão, Cole Lawson, se oferecia para me levar à escola. 5 minutos depois, o carro quebrava, convenientemente. Pegava minha mochila e saía correndo. Quando passava pela janela do motorista, via Cole sorrindo pelo retrovisor, como se tivesse acabado de vencer alguma coisa. Depois havia Tate Mitchell, meu amigo de infância. Ele passava um braço pelos meus ombros, me puxava para perto e falava comigo como se eu tivesse 5 anos. Só vá mal na prova, Avery. Você é inteligente. Depois é só refazer o exame. Qual é o problema? As notas de Blake continuavam melhorando. Todos estavam convencidos de que o plano estava funcionando. No dia do sati, quando me entregaram uma garrafa de água, hesitei por um instante. Mesmo assim, bebi. 10 minutos depois, segurei a barriga e saí correndo da sala de prova. Todos se viraram para olhar para mim. Demonstravam uma preocupação falsa, mas por trás dela, havia um brilho de satisfação, como se tivessem acabado de conquistar uma grande vitória. Naquele momento, o pouco de esperança que ainda restava em mim simplesmente morreu. Só me pergunto uma coisa. O que eles vão fazer quando descobrirem que a pessoa que destruíram não foi Blake, mas eu? Eu estava completamente acabada. Minhas pernas tremiam enquanto eu saía do banheiro cambaleando, usando a parede para conseguir me manter em pé. Eles se reuniram ao meu redor fingindo preocupação. Mamãe me olhou com uma expressão de falso arrependimento. Avery, não nos culpe. Se Blake não entrar em uma universidade da Ivy League, você sabe o que vai acontecer. Ela terá outro episódio. Seja uma boa menina e deixe sua irmã ficar com essa oportunidade. Cole deu de ombros. Avery, se você não entrar em uma boa universidade, eu cuido de você. Tate entrou na conversa com um sorriso tranquilo. Exatamente. Suas notas sempre foram excelentes. Na pior das hipóteses, você tira um ano sabático e faz o exame de novo. Passei 18 anos me esforçando. E por causa do suposto transtorno de Blake, eles fizeram tudo o que podiam para sabotar minhas notas. Eu já não tinha forças para discutir. Apenas me virei para ir embora. Mamãe segurou meu braço. Blake ainda não saiu. Você vai esperar com a gente. Eles não perceberam meus lábios pálidos, nem a forma como eu apertava a mão contra o estômago, tentando suportar a dor. Os olhos deles estavam voltados apenas para Blake. O sinal tocou. Blake saiu da sala, fazendo um bico exagerado. Avery, você já saiu. Então terminou bem cedo. Eu sabia que nunca conseguiria te vencer. Seu olhar parou em uma árvore próxima. Talvez eu devesse bater a cabeça nela e acabar logo com tudo. Assim não preciso passar pela vergonha quando as notas forem divulgadas. Mamãe correu para abraçá-la. Blake, meu amor, o que é isso? Não diga uma coisa dessas. Cole riu. Exatamente. Como se a Avery pudesse vencer a nossa garota. Ela deve ter comido alguma coisa estragada hoje de manhã. Saiu da prova em menos de 10 minutos e ficou um tempão no banheiro. Blake observou cada um deles com desconfiança. Vocês não estão mentindo para mim? Tate levantou as mãos como se estivesse fazendo um juramento. Juro, estamos falando a verdade. Você deveria ter ficado até quase o final da prova. Ela nem conseguiu passar dos primeiros 15 minutos. Ela não vai poder voltar para a sala. Acabou para ela. Vi todos usarem o desastre do meu SAT para tranquilizar Blake. Meu coração já estava morto. Eu sabia disso. Mesmo assim, ainda doía. Uma dor surda, constante e absurda, que eu não conseguia afastar. Depois de um tempo, finalmente se lembraram de que eu ainda estava ali. Blake, conte você mesma para sua irmã, incentivou mamãe. Sob o olhar ansioso de todos, respondi. É isso mesmo.
Eu não escrevi uma única palavra. Os olhos de Blake brilharam. Continuei. Tirei 0 na sessão de leitura e escrita. Minha nota já não tem mais chance de ser boa, então nem vale a pena continuar. Não vou fazer o restante das provas. Avery, você está falando sério? Assenti sem hesitar. Estou. Depois das provas, Blake abraçou mamãe, com a voz doce e animada. Mãe, como a Avery nem fez a prova, eu fiquei completamente tranquila. Me senti incrível. Talvez eu até tire a nota máxima, ou pelo menos uma nota absurdamente alta. Mamãe deu um tapinha carinhoso na cabeça dela. Essa é a minha garota. Você é a melhor. A Avery nem está no seu nível. Agora me diga, o que você quer ganhar? Blake inclinou a cabeça e de repente olhou para mim. Já que eu fui tão bem, podemos dar o meu presente para a Avery? Ela me lançou um sorriso doce. Ela vai precisar de alguma coisa para animá-la. Blake sempre fazia isso. Agia como se estivesse cuidando de mim, mas cada palavra era uma provocação disfarçada de gentileza. Cole sorriu e pegou o celular. Blake, olha só você. Arrasou na prova e ainda está preocupada com a sua irmã? Você é um anjo. Merece uma recompensa. Ele continuou. A Avery não fez o SAT, mas você pediu um presente para ela. Que tal eu mandar um pouco de dinheiro? Naquele instante, nossos celulares vibraram ao mesmo tempo. Blake gritou de alegria, jogou os braços em volta de Cole e beijou sua bochecha. Cole, você é incrível! 16 mil dólares! Eu te amo! Então, ela se virou para mim. Avery, olha o seu. Quanto o Cole mandou para você? Antes que eu pudesse pegar o celular, Tate o tomou das minhas mãos e abriu a notificação. 1 centavo. Blake fez uma expressão de indignação. Cole, isso é muito injusto. Como você pôde mandar tão pouco para ela? Cole abriu as mãos como se estivesse sendo completamente razoável. Blake, você está me fazendo parecer um monstro. Eu fui justo. Você vai tirar os 1.600 pontos do SAT, 10 dólares por ponto, 16 mil dólares. A Avery nem chegou a fazer a prova. 1 centavo já foi generosidade. Blake assentiu. Pensando por esse lado, faz sentido. Depois olhou para mim com um falso ar de pena. Avery, a culpa não é sua. Seu estômago simplesmente te traiu. Peguei meu celular de volta das mãos de Tate sem dizer uma palavra. Chega. Eu já tinha suportado o suficiente. Levantei-me para ir embora. Eles estavam comemorando a vitória de Blake. Eu estar ali ou não, não fazia diferença. Avery, não vai me dizer que está chateada porque eu fui bem, vai? Antes que eu pudesse responder, mamãe, Cole e Tate voltaram imediatamente os olhos para mim, como se qualquer palavra minha pudesse provocar outra crise em Blake. Não. Vou só buscar o seu presente. Virei as costas e subi para o meu quarto. Assim que entrei, meus olhos pousaram nas coisas que eu mais valorizava. O broche de Harvard que Tate me deu no 2º ano do ensino médio, prometendo que me esperaria lá. A caneta de latão que Cole me presenteou, dizendo que eu iria muito longe. E o amuleto da sorte que mamãe havia abençoado para mim, jurando que com ele no bolso, eu teria sucesso em tudo. Eu já não queria nenhum daqueles objetos. Muito menos as pessoas que os haviam me dado. Tudo aquilo já não significava mais nada. Peguei os 3 presentes e desci. Blake, isso é para você. No instante em que mamãe viu o que eu carregava, seu rosto mudou. Avery, esse não é o amuleto da sorte que eu dei para você? Sorri. É sim. Não tenho dinheiro para comprar um presente novo, então resolvi dar a ela as coisas que eu mais valorizava. Mamãe ficou sem reação. Eu pedi para o Cole dar dinheiro a você. Cole coçou a nuca. O humor da Blake estava muito instável. Acabei gastando tudo para deixá-la feliz. Além disso, a Avery nem precisa de dinheiro. Considere que ela também está ajudando a Blake. A ironia da situação me atingiu em cheio. Blake tinha notas ruins e emoções instáveis, então podia ter tudo o que quisesse. Eu, por outro lado, nem conseguia pagar os cursos preparatórios para o SAT. Precisava trabalhar em empregos de meio período para bancar cada aula. Eles nunca perceberam que eu chegava em casa tarde da noite depois do trabalho. Sempre que eu voltava, estavam ocupados demais mimando Blake. Na cabeça deles, eu provavelmente nunca importei de verdade. Se Blake era tão importante para todos, se confiavam tanto nela, então eu lhes daria um presente que jamais esqueceriam. Blake disse que vocês queriam me dar um presente por pena. Não precisa. Mas eu pensei em outra coisa. Vamos dar um presente para Blake. Um presente de verdade. Da minha parte. Mamãe sorriu, claramente aliviada por eu estar colaborando. O que você quer dar a ela? Eu assumo os custos. Vamos fazer uma grande festa para comemorar a entrada dela na faculdade. Convidem todo mundo. Isso mesmo! Blake foi tão bem que precisamos comemorar. Todos se reuniram ao redor dela, discutindo os preparativos da festa. Tate, distraidamente, me empurrou para o lado para conseguir ficar mais perto de Blake. Perdi o equilíbrio. Meus pés se enroscaram e, antes que eu conseguisse me apoiar, minha cabeça bateu com força na quina da mesa de centro. O impacto ecoou pela sala. Foi um som seco, como algo se partindo. Ninguém sequer olhou para mim. Um enorme galo começou a surgir na minha testa. Não reclamei. Apenas me levantei e fui embora. Mesmo que dissesse alguma coisa, eles não se importariam. Além disso, eu ainda precisava juntar dinheiro para pagar a faculdade. Mais tarde, naquela noite, comecei meu turno na boate. Vestindo o uniforme de garçonete, caminhava pela área VIP, atendendo às mesas, servindo champanhe, oferecendo garrafas e mantendo um sorriso profissional no rosto. Então ouvi vozes familiares. Empurrei a porta de um camarote. Blake foi a primeira a me ver. Avery. Parei imediatamente. Mamãe, Cole e Tate se viraram ao mesmo tempo. Mamãe analisou meu uniforme dos pés à cabeça, e sua expressão endureceu. Avery, o que deu em você? Tudo bem, você foi mal no SAT. Nós já dissemos que poderia tirar um ano sabático e tentar de novo. Mas isso? Você é tão inteligente. Vai mesmo desperdiçar seu futuro trabalhando como garçonete em uma boate? Cole franziu a testa.
Reddit, contos e afins. Você está destruindo a própria vida. Tate segurou meu pulso e tentou me puxar para fora. Você vem para casa agora. Hoje mesmo vamos começar sua preparação para o próximo SAT. Olhei para os três e quase ri. Eles passaram anos sabotando meus estudos para que eu fracassasse. Agora que finalmente tinham conseguido, estavam indignados. Nos dias seguintes, me trancaram no quarto e me obrigaram a estudar. Toda aquela atenção repentina só me dava náuseas. Mãe, já preparou meu vestido? Hoje é o meu grande dia. Mamãe entrou apressada carregando uma caixa enorme. Blake, meu amor, este é um vestido de grife. Custou mais de $5.000. Cole apareceu logo depois com um estojo de veludo. E eu trouxe isso para a minha Blake. Dentro havia um colar de diamantes avaliado em $70.000. Tate não quis ficar para trás. Olha o meu presente. Uma tiara feita sob medida. Minha mãe encomendou especialmente para você. Vale quase $2 milhões. Blake sorria radiante enquanto todos a arrumavam como se fosse uma princesa. Depois, entrou em um carro de luxo cercada por eles e seguiu para o local da festa. Como uma verdadeira princesa. Eu fiquei para trás, sozinha no meu quarto. Algum tempo depois, recebi uma mensagem. Avery, venha para a festa. Não recusei. Eu queria assistir ao espetáculo até o fim. Quando cheguei, estava encharcada de suor. Minhas roupas estavam completamente grudadas ao corpo depois de caminhar até lá. Mamãe me viu e fez uma careta. O que aconteceu com você? Hoje é o grande dia da Blake. Vir vestida desse jeito é constrangedor. Constrangedor? Se eu tivesse dinheiro, não precisaria atravessar a cidade a pé, mas nem perdi tempo tentando explicar. Eles nunca realmente me enxergaram. Cole apareceu segurando um uniforme de garçom e o jogou em minhas mãos. Vista isso. E não fique perto da gente. Encontre um canto e não atrapalhe. Não estrague a festa de comemoração da aprovação da Blake. A festa começou. Os convidados não paravam de cumprimentar mamãe, elogiando a forma como ela havia criado uma filha tão brilhante. Então, uma agitação tomou conta da entrada. Meu Deus! Aquele é o representante de admissões de Harvard? Também tem alguém de Yale! Não acredito! Stanford também enviou um representante! Blake ouviu os comentários e sorriu para a mamãe, cheia de orgulho. Está vendo? Eu disse que fui muito bem. Talvez eu realmente consiga a bolsa estadual. Os pais de Tate praticamente correram até ela. Cada um segurou uma de suas mãos. Blake, querida, você é extraordinária. Você e o Tate estudando juntos em Harvard, finalmente. Um dia, eles disseram exatamente essas palavras para mim. Nesse momento, os representantes de Harvard, Yale e Stanford mudaram de direção ao mesmo tempo. Eles passaram direto por Blake e caminharam rapidamente na minha direção. Avery Lawson. Gostaríamos de conversar sobre suas opções. Todos nós. Temos ofertas de bolsa integral e prioridade máxima para você. Ao ouvirem meu nome, mamãe, Cole e os outros trocaram olhares confusos. Vocês devem estar enganados. Quem foi brilhante no SAT foi a nossa Blake. Cole deu um passo à frente. Isso mesmo, houve algum engano. A Avery nem chegou a fazer a prova. Por que vocês estariam procurando por ela? Confiram as notas. Vamos acessar o resultado agora mesmo e todos vão ver que a Blake é quem tirou a maior pontuação. Blake inclinou a cabeça fazendo um pequeno bico. Espera, isso não vai machucar a Avery. Ela nem terminou a prova. Quando a minha nota aparecer, ela suspirou fingindo preocupação. Nossa, isso vai ser tão constrangedor para ela. Mamãe nem hesitou. A Avery é forte. Ela aguenta. Vamos mostrar o resultado para todo mundo e provar o quanto a nossa Blake é brilhante. Meu coração já estava anestesiado havia muito tempo. Para eles, eu nunca passei de um acessório. Apenas a comparação necessária para fazer Blake parecer extraordinária. Eu já havia perdido a conta de quantas vezes fui usada dessa forma. Desde o dia em que decidiram colocar aquele plano em prática. Atrasar meu despertador. Me deixar na estrada para que eu chegasse atrasada. Sabotar cada oportunidade que eu tinha. Cada armadilha. Cada plano. Tudo para destruir minhas notas. E sempre que conseguiam, riam para consolar Blake. Está vendo? Desta vez sua irmã não conseguiu te superar. Viu, Blake? Você é a inteligente. Quando você está bem, suas notas sempre ficam acima das da Avery. Eles nunca se importaram com o quanto suas palavras e atitudes me machucavam. Assim como agora. Estavam ali, prontos para me humilhar diante de uma sala cheia de pessoas. Cole nem pensou duas vezes. Chamou um garçom. Traga um notebook. Quando o computador chegou, ele o abriu sobre a mesa. Vamos começar pela nota da Avery. Digitou meu número de inscrição no SAT. A página carregou. Na tela apareceu apenas uma mensagem. Resultado cancelado. O salão mergulhou em um breve silêncio. No instante seguinte, uma onda de murmúrios tomou conta do ambiente. Espera. Resultado cancelado? Ela foi pega colando? Ou será que nem apareceu para fazer a prova? A filha mais velha dessa família não era considerada um gênio? O que aconteceu com ela? Alguém comentou em voz baixa. Talvez tenham descoberto alguma fraude e cancelado a nota. Outra pessoa acrescentou. Ouvi dizer que ela está trabalhando em uma boate. Será que... Mamãe, Cole e Tate permaneceram em silêncio. Nenhum dos três tentou me defender. Cole apenas deu de ombros. Estão vendo? Eu disse que vocês estavam procurando a pessoa errada. A nota dela foi cancelada. Por que alguma universidade recrutaria alguém que nem conseguiu concluir o exame? Ele então empurrou Blake delicadamente para a frente. Olhem para a nossa Blake. É ela quem vocês procuram. Tate sorriu com absoluta confiança. Vamos. Confiram a nota da Blake. Tenho certeza de que vocês vão ficar impressionados. Cole digitou o número de inscrição de Blake. Todo o salão prendeu a respiração enquanto a página carregava. Resultado cancelado? Isso só pode ser brincadeira.
Eles não disseram que a Blake seria a maior pontuação do país? O salão inteiro entrou em alvoroço. Mamãe ficou encarando a tela, a voz trêmula. Não, isso é impossível. Como a nota da Blake também pode ter sido cancelada? Cole entrou em pânico. Não faz sentido. As duas notas foram canceladas? O sistema deve estar com algum problema. Os representantes das universidades vieram até aqui. Eles só podem estar atrás da aluna com a maior pontuação. Ele abraçou Blake e começou a afagar suas costas. Calma, Blake. Deve ser um erro no sistema. Tem que ser. Encostada na parede, observando toda aquela confusão, apenas sorri. O que eles não sabiam era que, no dia em que Blake recebeu o diagnóstico, outra coisa também aconteceu. Algo que eu jamais contei a ninguém. Naquele mesmo dia, um sistema de troca de pontuações despertou dentro de mim. A partir daquele momento, todas as minhas notas e as de Blake passaram a ser invertidas. Sempre que mamãe, Cole e os outros faziam de tudo para sabotar meus estudos, eu apenas cerrava os dentes e terminava a prova. Eles acreditavam que o plano estava funcionando. O que nunca perceberam foi que minhas notas reais continuavam aumentando. Ao mesmo tempo, as de Blake despencavam. Mas como eles poderiam notar? Blake estava ocupada demais aproveitando a vida. Vestidos novos, jantares caros, bolsas de grife. Enquanto isso, eu passava todas as noites trancada no quarto. Decorava listas intermináveis de vocabulário até meus olhos arderem. Refazia exercícios de matemática até minha mão ficar dolorida. As notas baixas que eles exibiam diante de mim para animar Blake. Nunca foram minhas. Eram todas dela. Cada uma delas. Blake acreditava que o meu fracasso era a escada para o sucesso dela. Quanto mais eu caía, mais alto ela imaginava subir. Mas todas aquelas notas que eles usavam para provar que ela finalmente havia me superado pertenciam à própria Blake, desde o início. No dia da prova, quando olhei para a garrafa de água em minhas mãos, soube que tudo tinha acabado. Não apenas para mim, para todos eles. Não, mãe, isso está errado. Blake se soltou dos braços de Cole e deu alguns passos para trás. Seu joelho bateu com força na perna de uma cadeira. Ela nem pareceu sentir. Permaneceu imóvel, encarando a tela. Os lábios tremiam. Eu respondi todas as questões. Todas. Não existe a menor possibilidade de minha nota ter sido cancelada. Isso é impossível. Ela se virou de repente e agarrou o pulso de mamãe. Eu quero uma revisão. Peça uma revisão agora. Mamãe ligou imediatamente para a comissão responsável pelo SAT, exigindo uma explicação. A confusão foi tão grande que um funcionário autorizou, excepcionalmente, a exibição das folhas de respostas digitalizadas para uma conferência imediata. Poucos instantes depois, duas imagens apareceram lado a lado no telão. A folha de respostas de Blake estava completamente preenchida. Todas as alternativas haviam sido marcadas, mas cada resposta estava assinalada com um enorme X vermelho. Até os chutes estavam errados. Todos. Errar absolutamente todas as questões por acaso era praticamente impossível. Minha folha, por outro lado, estava quase em branco. Apenas meu nome aparecia preenchido. Nada mais. Mamãe ficou olhando para a tela sem conseguir reagir. A cor desapareceu de seu rosto. Parecia que alguma coisa dentro dela acabara de se partir. Suas pernas fraquejaram e Cole precisou segurá-la. Como isso aconteceu? Ela balançava a cabeça repetidamente. Blake disse que a prova tinha sido perfeita. Ela disse que seria a maior pontuação do país. De repente, afastou Cole e caminhou cambaleando até os representantes das universidades. Segurou a manga do representante de Harvard. Vocês vieram por causa da Avery? Mas a nota dela foi cancelada. Como podem querer recrutar alguém assim? Isso não faz sentido. Os três representantes trocaram olhares constrangidos. Nenhum deles parecia disposto a responder primeiro. Afinal, três das universidades mais prestigiadas do país comparecendo ao mesmo evento para disputar uma estudante cujo resultado aparecia como cancelado, realmente não fazia sentido. Todos pegaram seus celulares e ligaram para seus respectivos diretores de admissões. Alguns minutos depois, encerraram as chamadas. O representante de Harvard deu um passo à frente e olhou para a mamãe. Nossos diretores confirmaram. Não houve nenhum engano. Estamos aqui por Avery Lawson. Mamãe ficou completamente imóvel. Avery, mas a nota dela foi cancelada. O representante de Yale respondeu com firmeza. Recebemos exatamente a mesma confirmação. A estudante que viemos recrutar é Avery Lawson. O representante de Stanford assentiu. O nosso diretor também confirmou. Viemos por Avery Lawson. O salão inteiro mergulhou em um silêncio absoluto. Todos voltaram os olhos para mim. Mamãe, Cole, Tate e Blake me encaravam como se estivessem vendo um fantasma. Eles simplesmente não conseguiam entender. Se minha nota havia sido cancelada, por que três das melhores universidades do país tinham vindo atrás de mim? Mamãe apontou um dedo trêmulo para o telão onde aparecia meu resultado. As notas da Avery foram canceladas. Como vocês podem estar aqui por ela? Se a prova dela ficou em branco, por que não estão falando com a Blake? Os representantes das universidades olharam para ela, claramente cansados daquela encenação. A essa altura, já estava óbvio para todos. Blake era a princesinha da família. E eu não era nada. O representante de Harvard manteve a expressão séria. Nossos diretores foram muito claros. Estamos aqui por Avery Lawson. Então ele olhou ao redor do salão. A Avery Lawson está aqui? Gostaríamos de falar diretamente com ela. Senti o canto da minha boca se erguer por um instante. Reddit contos e afins. Saí do canto onde estava. Eu sou Avery Lawson. No momento em que me viram, os três sorriram e vieram imediatamente ao meu encontro. O representante de Harvard foi o primeiro para eu apertar minha mão. Então você é a Avery Lawson. É um prazer finalmente conhecê-la. Nosso reitor nos contou sobre você. Você conquistou a medalha de ouro da USAMO este ano. Se escolher Harvard, terá bolsa integral, acesso direto ao programa de doutorado e prioridade na escolha do orientador. O representante de Yale logo falou em seguida.
Yale oferece bolsa integral, além de uma bolsa de mérito de $10.000. O representante de Stanford entregou-me um cartão. Stanford oferece bolsa integral, uma bolsa de estudos de $100.000 e vaga garantida em nosso programa de intercâmbio de verão. Os três praticamente disputavam minha atenção. Mamãe ficou paralisada. Seu rosto perdeu toda a cor. Quando? Quando você participou da USAMO? Olhei para ela. Você realmente se importa? Ela ficou sem resposta. Blake passou à frente de mamãe. Avery, não fale assim com a mamãe. Ela é sua mãe. Ela só está tentando cuidar de você. Os olhos dela estavam vermelhos e os punhos cerrados. Ela está preocupada com você. Olhei para o rosto corado de Blake, para seus punhos fechados e para a inveja que ela já não conseguia esconder. Sorri de leve. Preocupada? Ela nem sabia que eu participei da USAMO. Que tipo de preocupação é essa? A multidão começou a cochichar. Meu Deus, eles nem sabiam que a própria filha participou da USAMO. Olhem a roupa dela. É um uniforme de garçonete. E olhem a irmã. Só aquela roupa deve custar uma fortuna. Eles nem tratam a filha mais velha como um ser humano. O favoritismo dessa família é absurdo. Os comentários caíram como tapas no rosto deles. Os pais de Tate foram os primeiros a reagir. A mãe dele segurou minhas mãos com entusiasmo. Avery, querida. Eu sempre soube que você era inteligente. Você ganhou a medalha de ouro da USAMO e não contou para ninguém. É por isso que sempre achei você tão especial. Ela sorriu ainda mais. Você sempre sonhou em estudar em Harvard. Agora você e o Tate finalmente poderão ir juntos. Retirei minhas mãos das dela. Senhora, a senhora acabou de dizer exatamente a mesma coisa para a Blake. O sorriso dela desapareceu. A senhora nunca gostou de mim. Gostava apenas de quem parecia ser a mais inteligente. Olhei diretamente para Tate. Além disso, seu filho nunca planejou ir para Harvard comigo. Ele planejava ir com a Blake. Blake observava tudo em silêncio. Seu maxilar estava rígido, e suas unhas afundavam nas palmas das mãos. Ela deu um passo para trás, depois outro. Seu rosto começou a se contorcer. Avery, por que você sempre precisa ser melhor do que eu? Sua voz falhou. Está bem. Então eu vou me matar. Vou pular deste prédio. Ela saiu correndo em direção à varanda. Mamãe, Cole e Tate correram atrás dela, bloqueando seu caminho e tentando acalmá-la ao mesmo tempo. Cole então se virou para mim. Seu rosto estava frio. Avery, você vai tirar um ano sabático junto com a Blake. Não. A resposta saiu sem qualquer hesitação. O quê? Repete. Eu disse não. Mamãe me encarou com os olhos vermelhos. Você vai mesmo empurrar sua irmã para a morte? Ela está prestes a pular, e você simplesmente diz não? Você quer levá-la ao limite? Tate aproximou-se e colocou a mão no meu ombro. Avery, não seja assim. Eu entendo que você esteja magoada. Você acha que todos nós escolhemos a Blake em vez de você. Mas um ano sabático não vai destruir o seu futuro. Faça isso por ela. Enquanto falava, tentou segurar minha mão. Afastei seu braço com um tapa. Eu já disse. Não. Alguém na multidão comentou em voz baixa. Essa família é de verdade? A filha mais velha ganhou uma medalha internacional e trabalha como garçonete. E a outra teve a nota cancelada, mas está coberta de joias. E ainda querem que a inteligente desperdice um ano inteiro da própria vida. Isso não é uma família. Mamãe virou-se para os convidados. Vocês não entendem. A Blake tem transtorno da rivalidade entre irmãos. O médico disse que se a irmã continuar superando ela, pode tentar tirar a própria vida. Nós não temos escolha. Tentem criar uma filha nessa situação antes de nos julgarem. Cole concordou. A Blake luta contra isso há anos. Finalmente ela está emocionalmente estável. Por que a Avery não pode simplesmente abrir mão dessa oportunidade? Toda a família já fez sacrifícios. Tate também concordou. A Avery é inteligente. Perder um ano não vai fazer diferença para ela. Olhei para os três e comecei a rir. Então é isso? Ela está doente, então eu tenho que ceder. Ela se corta, então minhas notas precisam ser sacrificadas. Ela ameaça se matar, então eu devo abrir mão do meu futuro. Dei um passo à frente. Mãe, deixe-me fazer uma pergunta. Eu realmente sou sua filha? Mamãe desviou o olhar. Os ombros dela tremiam. Avery, eu não tenho escolha. Você é a irmã mais velha. Não pode simplesmente deixar que ela fique com isso? Ela não conseguiu me olhar nos olhos, nem uma única vez. Eu não queria chorar, muito menos na frente deles, mas as lágrimas vieram assim mesmo, quentes, incontroláveis. Por mais que eu as enxugasse, continuavam caindo. Deixar ela ficar com o quê? Por quê? Toda vez que ela diz que quer morrer, todos correm para protegê-la. Toda vez que ela se corta, vocês largam tudo para cuidar dela. Essa suposta doença só aparece quando existe alguma coisa que ela quer. O rosto de mamãe perdeu toda a cor. Cole fechou os punhos. Tate voltou o olhar para Blake. Esse transtorno... Vocês realmente não acham estranho? Existem irmãos gêmeos no mundo inteiro. Por que só a Blake tem essa doença? Peguei meu celular e dei play em uma gravação. A voz de Blake ecoou pelo salão. É só inventar qualquer doença. O importante é fazer a família ficar do meu lado e garantir que a Avery nunca me supere. Quando tudo estiver resolvido, você recebe $1 milhão. Blake, então a sua doença era falsa? A voz de mamãe falhou. Blake balançou a cabeça desesperadamente. Não! Mãe, ela está mentindo! Ela correu até mamãe e segurou suas mãos. Essa gravação é falsa! Ela inventou tudo! Ela me odeia! Por isso fez isso comigo! Então vamos descobrir a verdade, respondi com calma. Vamos agora mesmo a um hospital psiquiátrico ou a qualquer clínica especializada. Se um psiquiatra confirmar o diagnóstico, eu aceito tirar um ano sabático. Não.
Eu não vou. Cole franziu a testa. Por quê? Se você realmente está doente, basta provar. A Avery vai aceitar tirar um ano sabático por você. Tate também olhou para Blake. Blake. Você não quer fazer a avaliação, a menos que tudo isso tenha sido mentira. Blake permaneceu imóvel. Sua boca se abria e fechava, mas nenhuma palavra saía. Ela olhou para o rosto pálido de mamãe, para a expressão rígida de Cole, para o olhar vacilante de Tate. Então ouviu os cochichos da multidão. Já está óbvio. Ela inventou tudo. Manipulou a própria família durante anos. E eles foram ingênuos o suficiente para acreditar. A Avery teve a vida destruída por tantos anos, e a mãe nunca percebeu. Mamãe voltou o olhar para Blake. Desta vez, sua voz estava fria. Blake. Por que você fez isso? Blake ergueu a cabeça. As lágrimas escorriam sem parar. Por quê? Porque a Avery era perfeita. Ela tirava notas excelentes sem esforço. Ganhava prêmios sem esforço. Fazia todo mundo gostar dela sem esforço. Você sempre dizia que eu era a sua favorita. Mas nunca olhou para mim do jeito que olhava para ela. Quando a Avery conquistava alguma coisa, seus olhos brilhavam. Quando eu conseguia alguma coisa, você apenas dizia: muito bem, querida. Da próxima vez, você consegue ainda mais. Como se eu nunca fosse boa o bastante. Sua voz ficou cada vez mais alta. Por quê? Por que ela podia receber todo esse amor? Eu só queria que todos olhassem para mim. Isso era tão errado assim? Seu peito subia e descia rapidamente. Seu rosto estava completamente coberto de lágrimas. Mamãe deu um passo para trás. Os dedos tremiam. Quando foi que tratamos vocês de forma diferente? A Avery conquistou tudo sozinha. Nunca contratamos professores particulares para ela. Mas você teve aulas particulares, terapia, suplementos, roupas novas. Você sempre foi a nossa prioridade. Blake soltou uma risada amarga. Você sempre dizia que a inteligente era a sua favorita. Então adivinha? A inteligente não ama mais vocês. Mamãe voltou-se para mim. Os olhos estavam cheios de lágrimas. Avery. Eu não sabia. Juro que não sabia. Olhei para ela sem demonstrar emoção. Você nunca tentou descobrir se a doença dela era real. Nunca parou para pensar se eu também estava sofrendo. Fiz uma breve pausa. Mãe, esta será a última vez que vou chamar você assim. Há muito tempo eu deixei de querer fazer parte desta família. Avery, me escute. Eu sei que estava errada. Por favor, não vá embora. Ela segurou a manga da minha roupa. Afastei delicadamente a mão dela. Mãe, quando você atrasava meu despertador de propósito, alguma vez pensou em mim? Cole correu até mim e me abraçou. Avery, eu estraguei tudo, está bem? Fui um idiota que deixou a Blake me manipular por 8 anos. Não vá embora. Eu compro uma casa para você, onde você quiser. Pago qualquer universidade que você escolher. Chega. Empurrei os braços dele para longe. Durante todos aqueles anos você dizia que, se eu fracassasse nas provas, cuidaria de mim. Mas foi você quem pegou minha mesada e gastou tudo para fazer a Blake feliz. Eu tive que trabalhar para conseguir pagar meu curso preparatório. Você cuidaria de mim? Quando foi que realmente cuidou de mim? A boca de Cole se moveu, mas nenhuma palavra saiu. Tate deu um passo à frente, segurando uma pequena caixa. Ele a abriu. Dentro estava o broche de Harvard que eu havia dado para Blake. Avery, fique com ele. Você sempre dizia que nós dois iríamos para Harvard. Se você ficar com ele... Isso ainda pode acontecer. Fiquei olhando para aquele broche e soltei uma leve risada. Tate, no instante em que você deu esse broche para a Blake, Harvard deixou de ser uma opção para nós. Tate abaixou a cabeça, apertando a caixa entre os dedos. Desviei o olhar e caminhei até os 3 representantes das universidades. Parei diante deles. Obrigada pelas generosas ofertas de Harvard e de Yale. E obrigada por terem vindo pessoalmente até aqui. Deixei um pequeno sorriso surgir. Mas eu escolho Stanford. Não porque a universidade seja melhor. Olhei por cima do ombro para os 3. Mas porque quero ficar o mais longe possível deles. Os representantes de Harvard e Yale suspiraram, mas não discutiram. O representante de Stanford sorriu e retirou um formulário de admissão. Senhorita Lawson, se assinar agora, podemos concluir sua admissão antecipada. A senhorita poderá partir já amanhã. Peguei a caneta. Está bem. Atrás de mim, mamãe gritou. Avery, você vai simplesmente abandonar sua própria mãe? Minha caneta parou por um instante. Mãe, você fez essa pergunta tarde demais. Assinei o formulário e o deslizei de volta sobre a mesa. O representante de Stanford olhou para o documento, depois para mim. Está tudo certo. Você poderá partir amanhã. Ótimo. No dia em que cheguei a Stanford, o céu estava de um azul impossível. A luz do sol atravessava as nuvens em feixes finos e nítidos, espalhando-se pelos caminhos como ouro líquido. Fiquei parada diante dos portões, puxando minha mala, e ergui os olhos para o céu. Aquele azul parecia diferente, mais limpo, como uma folha em branco. Meu celular não parava de vibrar durante toda a viagem. Mamãe, Cole, Tate. Até Blake tentou ligar algumas vezes. Vi os nomes aparecerem na tela e deixei todas as chamadas caírem na caixa postal. Depois de um tempo, as ligações diminuíram. Então, silêncio. A bolsa que Stanford me concedeu era generosa, mais do que suficiente para pagar a mensalidade e todas as minhas despesas. Eu não precisava mais trabalhar como garçonete em um clube. Chega de usar aquele uniforme. Chega de vender bebidas. Chega de contar os minutos do lado de fora das salas VIP. Minha rotina de caloura era intensa. Eu acordava às 7 da manhã e só voltava ao dormitório por volta das 11 da noite. Era cansativo. Mas pela primeira vez na vida, eu me sentia completa. Completa demais para perder tempo sentindo falta de alguém. O sistema de troca de pontuações desapareceu no dia em que fui aceita em Stanford. Nunca contei isso a ninguém. Ninguém acreditaria em mim mesmo. Dediquei-me completamente aos estudos.
No primeiro semestre, terminei com média 4,0 e entrei para a lista do reitor. No segundo semestre, consegui 4,0 novamente. Algum tempo depois, meu orientador me chamou após a aula. Você já pensou em competir internacionalmente? Você está pronta? Assenti. Na verdade, eu estava pronta havia muito tempo. Mamãe, Cole e Tate tentaram me visitar uma vez. Eu estava saindo do auditório quando vi um carro familiar estacionado perto do portão principal. Mamãe estava ao lado dele, segurando uma garrafa térmica. Cole estava encostado na porta do carro, fumando. Tate permanecia sentado no banco do passageiro, olhando fixamente para a entrada do campus. Diminui o passo. Virei por outro caminho e saí por um portão diferente. No segundo ano da faculdade, fundei uma startup. Pouco tempo depois, minha história estampou os jornais. A manchete dizia: do esquecimento ao sucesso. A startup que luta por cada criança deixada para trás. Durante uma entrevista, um repórter me perguntou: você odeia sua família? Pensei por um longo momento antes de responder. Já odiei. Hoje não mais. O ódio consome energia demais. Prefiro usar essa energia para cuidar de mim. Depois da publicação da reportagem, a empresa de Cole sofreu um grande impacto. Clientes cancelaram contratos, parceiros encerraram acordos. As ações da empresa despencaram. Ouvi dizer que ele tentou se explicar, mas ninguém quis escutá-lo. Os pais de Tate romperam completamente os laços com minha família, com medo de serem envolvidos no escândalo. Mamãe finalmente deixou de tratar Blake como uma princesa. Blake não tirou um ano sabático. Ela simplesmente não conseguiu entrar em nenhuma universidade. Acabou trabalhando em um clube, usando uniforme de garçonete e vendendo bebidas. Eu nunca procurei saber dessas informações. Elas simplesmente chegaram até mim. Minha plataforma educacional continuou crescendo. Eu queria que toda criança que tivesse sido deixada de lado, como eu fui, finalmente tivesse uma oportunidade. A primeira pessoa que procuramos ajudar foi uma garota do interior. Ela era uma aluna excepcional, mas a família investiu todo o dinheiro nos irmãos e a obrigou a abandonar a escola ainda no primeiro ano do ensino médio. Conseguimos um patrocinador para ela. Matriculamos a garota em um programa online de ensino médio. Também encontramos um mentor para orientá-la no processo de admissão à universidade. 4 anos depois, recebi uma mensagem dela. Obrigada. Fiquei olhando para aquelas 2 palavras durante muito tempo. No terceiro ano, a plataforma ultrapassou a marca de 100 mil usuários cadastrados. Minha foto apareceu na capa de uma importante revista de negócios. No último ano da faculdade, fui escolhida como oradora da turma. Durante a cerimônia de formatura, subi ao palco e comecei meu discurso. Hoje quero compartilhar uma história com vocês. Um dia, alguém me disse: você é tão inteligente? Qual é o problema de tirar um ano sabático? Também me disseram para ser uma boa irmã e deixar minha irmã vencer. Disseram que não havia problema em fracassar, porque cuidariam de mim. Esse era o futuro que haviam planejado para mim. Mas eu sabia que o caminho de que eu precisava jamais seria construído por eles. Nestes 4 anos, fui a melhor aluna da minha turma. Ganhei uma medalha de ouro em uma competição internacional. Construí uma plataforma que já ajudou centenas de... milhares de estudantes. Cada passo dessa caminhada foi dado por mim. Eu não acreditei nas palavras que me diziam. Acreditei no café sobre a minha mesa às 2 da manhã, enquanto desmontava um plano de negócios para reconstruí-lo do zero. Acreditei nas pequenas coisas reais. No segurança que sempre deixava a porta lateral da biblioteca aberta por alguns minutos a mais para que eu pudesse terminar de estudar. Na primeira mensagem que recebi de uma estudante. 2 palavras. Obrigada. Acreditei naquela voz silenciosa e persistente dentro de mim. Na voz que ficava um pouco mais forte toda vez que eu escolhia a mim mesma. Durante muito tempo fui a pessoa sacrificada. Hoje, fui eu quem salvou a minha própria vida. Os aplausos ecoaram por todo o auditório. Sorri sob a luz dos refletores. Do lado de fora, o sol brilhava exatamente como 4 anos antes, quando atravessei aqueles portões puxando minha mala, enquanto a luz se espalhava pelo chão como ouro líquido. Desci do palco. À minha frente, uma nova vida finalmente começava. Fim, que Deus te abençoe.